A gente já vem tendo um governo que não apoia a ciência, que não começou deste ano, tá? A partir, se tu olhar o gráfico do financiamento para ciência e tecnologia, a partir da crise, mais ou menos, 2010 foi o pico, a gente é riquíssimo em 2010, mas aí começa a decair e começa a cair catastroficamente nos últimos 4 ou 5 anos. Tá? Então vem decaindo. Um pouco por causa da crise, tá? E um pouco por causa de uma opção ideológica dos políticos. Então há uma coisa por trás disso. E assim, e é uma coisa que tu consegue observar, porque ele decai. Vou dizer um dado, que é o dado que mostra como há um decréscimo além da crise. Existe um fundo, que chama-se FNDCT, que é um fundo que são parte dos lucros das empresas de energia, óleo, gás, eletricidade, etc., tem que ir para pesquisa. Então, assim, normalmente, nos outros anos, quando crescia ou decrescia esse fundo, crescia e decrescia o dinheiro que se tinha disponível para ciência e tecnologia. A partir de 2016, desacopla. O FNDCT cresce, porque a gente continua tendo dinheiro nessas áreas, e despenca, ou seja, ele foi para outra finalidade que não é ciência e tecnologia. Então existe sim uma política de desmonte da ciência e tecnologia como se ela não fosse uma coisa relevante, e é uma percepção mais geral, mas atualmente considerando que o papel do Brasil não é um protagonismo em ciência. Então é uma crença, assim como crer que o papel do Brasil não é ter um conhecimento gerador de inovação. Então tu vê assim, na política do financiamento de ciência e tecnologia, na maneira como educação é construída no projeto Futurice, se desenha um papel de um país que vai ter serviços e commodities. E não entende que as commodities, que seria a fonte de lucro, só existem com ciência e tecnologia. Então, assim, é uma política de quem nem entende a sua própria política. Uma política de, se eu vou favorecer commodities, eu tinha que estar dando muito dinheiro para a Embrapa, para as universidades pesquisarem melhorias nos alimentos, e eu teria que ter uma política para diminuir o número de agrotóxicos. Porque o que vai ser a consequência de diminuir o financiamento da pesquisa em alimentos e aumentar os agrotóxicos é que outros países vão produzir alimentos sem agrotóxico e vão vender, e nós não vamos vender. Que outros países vão ser mais produtivos do que nós, porque tem pesquisa de ponta, e nós não vamos ser. Só para dar um exemplo de uma coisa que essa política desconhece. A soja brasileira, ela no começo, quando a soja não é natural do Brasil. Uma mulher, uma feminista chamada Pagu, trouxe da China as primeiras sementes. E elas não cresciam bem, cresciam muito mais ou menos. Mas aí uma cientista chamada Johanna Dobenheimer observou que a soja brasileira crescia mal, mas uma planta parecida, que era a cana-de-açúcar, crescia bem. E ela notou que crescia bem porque uma bactéria ajudava na fixação de nitrogênio. Ela mudou um pouco a estrutura da soja para aproveitar a bactéria para fixar no nitrogênio. E com isso, a nossa soja floresceu. Hoje em dia não precisa nem da bactéria, as pessoas já fazem alterações na soja que permite que o Brasil, com um clima inadequado para a soja, produza muita soja. Isso é verdade para a soja. Isso é verdade para a aveia, onde um professor da URGS, Frederico Predizzi, fez um desenvolvimento similar. Isso é verdade para uma série de culturas. Mas a gente tem que continuar desenvolvendo, entendeu? Não é uma coisa que eu parei de desenvolver, aprendi tudo, tá bom. Não, é que nem carro, tem que ir aprimorando. Isso as pessoas entendem. Mas a gente precisa continuar aprimorando. Só que a gente não está aprimorando porque a gente tem pouco dinheiro. Então, loguinho, outros vão nos passar não só na produção de soja, como na produção de outras coisas. E não adianta colocar mais agrotóxico, porque ninguém quer comer comida com veneno. E a gente está envenenando a nossa própria população. Então, é um momento difícil? É. É um momento de resistência? É. Vamos sobreviver a isso? Acho que sim, porque a gente tem uma resiliência enorme como cientistas. Nós precisamos lutar estruturalmente para algumas coisas continuarem existindo e particularmente para a gente não perder recursos humanos. Que essa é a parte mais cruel desse processo. No momento que cortam bolsas de alunos de pós-graduação, a gente está tomando 2 caminhos, tá? Um é o que eu chamo PhD Uber,
que é a pessoa que tem um doutorado e vai trabalhar numa profissão que não tem nada a ver com a formação dela, e o outro é o cientista que vai embora. Tá? Então, assim, ou é Uber ou é o aeroporto. No aeroporto é mais crítico, porque essa pessoa não vai voltar. E a gente gastou dinheiro público, dinheiro da população brasileira, para dar educação superior, mestrado e doutorado, para depois essa pessoa ir para o exterior, desenvolver pesquisa com quem antes competia conosco. Isso não é justo. Isso não é justo para o Brasil.